E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos falar de seleção brasileira, obviamente. Teve estreia da seleção na Copa América, um empate em 0-0 com a Costa Rica. Para mim, um resultado decepcionante, não nego. A gente vai falar sobre isso. A gente já, cara, assim, a gente já tentou fazer uma reflexão sobre o trabalho do Dorival na seleção brasileira, né? Isso já nos amistosos antes do início da Copa América. Agora ele teve um tempo de trabalho legal com os jogadores e a gente não vê absolutamente nada. A gente não vê evolução, a gente vê mais do mesmo. Então, assim, vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Vamos falar também da saída do Diniz, queda do técnico Fernando Diniz no comando técnico do Fluminense, saída do Cuca do Atlético Paranaense, né? Eram duas coisas que a gente já vinha falando, né? O Cuca deixou meio no ar, colocou o cargo à disposição. A gente deixou uma crítica ontem em relação a isso, né? Parece que ele mesmo pediu para sair, para deixar o Atlético. Há quem diga que há contato do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro por conta de uma relação, uma proximidade com o Alexandre Matos. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se for para lá, enfim, né? Arrumando dor de cabeça onde não precisa o técnico Cuca, né? O Fernando Diniz, por uma questão de resultados, né? Aparentemente não. Notícias de bastidores é que o Atlético já teria tentado um contato com o Diniz, o Atlético Paranaense, enfim, vamos chegar lá. Vamos com a agenda do dia. A gente fala de seleção primeiro, depois a gente fala de Diniz, depois a gente fala de Cuca e Atlético Paranaense. Bom, resultado do dia: Copa América, segunda-feira, Colômbia venceu o Paraguai 2-1 e o Rames Rodrigues, né? Que momento, hein? Que momento, jogou bem, né? Deu assistência para os dois gols da Colômbia e fica aquela coisa do torcedor São Paulino, né? Fato é que, cara, assim, não adianta a gente criticar. Assim, o torcedor, obviamente, ele é apaixonado, ele cobra de acordo com aquilo que é esperado, de acordo com a expectativa que foi criada. Mas se a gente for parar para pensar da forma nua e crua, o Rames não vendeu nenhuma ilusão. O Rames não vendeu nenhuma ilusão. Ele chegou no São Paulo com aquele negócio assim, pô, o atleta está fora de ritmo. E aparentemente no São Paulo ele nunca entrou em ritmo, né? Ele nunca entrou na boa forma. Agora sim, o Rames nunca vendeu ilusão. Quem vendeu ilusão foi a diretoria de São Paulo. Contratar um jogador desse quilate, né, desse calibre, um salário altíssimo, a gente sabe disso. E é mais um desses atletas consagrados que o São Paulo traz e que não traz retorno esportivo. Então, assim, as reflexões que têm que ser feitas, eu acho que por parte do torcedor, é no sentido de cobrar, né, o departamento de futebol do São Paulo. Ah, mas o Rames não joga na Colômbia. E aí, cara, assim, são situações e situações, né? Tem jogadores que jogam bem na seleção, tem jogadores que jogam bem apenas nos clubes. O Rames chegou no estágio da carreira que ele vai jogar só bem na seleção, né? Se você parar para pensar o Kanté está no futebol árabe. E quando você vê o Kanté jogando no futebol árabe, não é nada excepcional, mas quando ele joga na seleção francesa, é um absurdo. Você para pra pensar, fala, cara, o que que um jogador, né, com essa capacidade técnica, tá fazendo no futebol árabe? Óbvio que ele tá ali, né, por uma questão financeira, né, ele tá garantindo o futuro dele, da próxima geração, da terceira geração, talvez da 15ª geração da família dele, né, e ele está correto, eu faria a mesma coisa. Agora a gente não deixa de se perguntar, cara, o que que ele poderia fazer ainda jogando em altíssimo nível no futebol europeu, né? Impressionante. Então, assim, o Rami segue um caminho parecido, né? No clube, por uma série de razões, talvez o treinador, talvez os companheiros, talvez o idioma, talvez a cultura de São Paulo, né? Ele fala que traz muitas coisas da Colômbia, né? Especialmente o café, talvez faça falta. Né? Talvez, pô, mas ele se deu bem na Europa. Mas ele se deu bem na Europa, mas não no Brasil, entendeu? Não na cidade de São Paulo. Talvez se ele fosse para uma cidade menos badalada, talvez, vamos pegar aí Fortaleza, né? Se ele fosse para Fortaleza, talvez se fosse diferente. Próximo da praia, um clima mais quente, eu não sei, né? Ou ele acostumou com o clima europeu, se ele vai para Porto Alegre, poxa, talvez já ficaria diferente. Não sei, né? Não sei, assim, são coisas que a gente não consegue explicar. Agora, assim, vale o torcedor cobrar o atleta? Eu acho que vale.
Eu acho que vale, porque se o atleta tá recebendo para jogar bola, mas é aquilo que eu falei, o atleta não vendeu ilusão. Quem vendeu ilusão foi a diretoria, né? De contratar um atleta desse tamanho, mas que não estava com ritmo de jogo, contratar um atleta com valor, né? Com um salário que o Rames merece, né? Pelo nome que ele tem, pela bola que ele joga, porque a gente vê ele jogando essa bola toda na seleção colombiana. Agora, sim, trazer um atleta como esse sem ritmo de jogo. Essa é a cobrança que tem que ser feita. Pô, vocês trouxeram um cara sem ritmo de jogo e isso ficou para sempre. Isso fica até hoje, né? E aí, quando o torcedor vai ver o cara jogar na seleção colombiana, o cara arrebentando, aí fica bravo com o atleta. Eu acho que tem que ficar também. Porque aqui o clube é o que paga seu salário, não é a seleção, né? O clube tá. Mas ele não vendeu ilusão nenhuma. Em nenhum momento ele vendeu ilusão, né? Enfim, Brasil e Costa Rica 0-0. A gente vai chegar em Brasil. Vamos de Eurocopa, Albânia 0, Espanha 1, Albânia de Silvinho, né? Fora da Euro. Espanha, aproveitamento máximo, segue 100% na competição. Croácia 1, Itália 1. Vamos trazer o grupo da Euro aqui? Trazer o grupo da Euro, aqui ó, Espanha, 9 pontos, 100%. A Croácia estava vencendo o jogo, estava se classificando, hein? Mas a Itália conseguiu um golzinho no final da partida e a Croácia está fora, né? A Croácia está fora da Euro. Então, eu diria que está fora, não sei, ó, tem outras equipes com 2 pontos que ainda nem jogaram, né? Ó, se a gente pegar a Áustria, a Eslováquia, tem a República Tcheca, então assim, tá fora da Euro, né? A Hungria tem 3 pontos, tá fora da Euro, a Croácia. Então assim, tava por pouco, não deu. Aqui foi o jogo de quem vencesse, quem passasse, tava ruim do mesmo jeito, né? Com todo respeito, a Itália e a seleção croata tem jogadores de altíssimo nível. Aliás, o Modric fez o gol, né? Se eu não me engano, o jogador mais velho a marcar um gol na história das Euros. Uma emoção muito grande, ele foi às lágrimas, muito bonito, mas muito pobre o futebol, muito pobre, né? Longe de ser aquela Croácia finalista de Copa do Mundo, né? Longe de ser a Itália dos tempos áureos, muito pobre o futebol. Quem passasse para mim tava ruim do mesmo jeito, né? Com todo respeito. A gente espera jogo movimentado, jogo bem jogado. São equipes com defesas sólidas, meio-campo bem consolidado, mas que não tem nada mais que isso, né? Tem gostos e gostos. Gostos e gostos. Esse é o meu gosto. Tem gente que acha legal, eu também acho legal, né? Quando é futebol brasileiro, eu acho legal, uma equipe retrancada, né? Eu acho que vale, né? Então, assim, são gostos e gostos. Eu acho muito pouco, né? Porque a gente já viu dessas duas seleções. Mas, enfim, por isso que eu falei, quem passasse estava ruim do mesmo jeito, né? Pode ir longe? Certamente que pode, né? A Itália pode ir longe? Pode. A Itália pode ir longe. Time chato de jogar, difícil, enjoado, sempre consegue umas arrancadas, uns contra-ataques, né? Eles aproveitam bem as poucas oportunidades que tem. Então pode chegar longe. Se a gente vê uma Itália numa final, eu não me espantaria nem um pouco, né? Ainda mais uma camisa como a Itália, muito tradicional. Bom, foco do dia, Brasil e Costa Rica. Depois a gente chega na saída do Diniz, na saída do Cuca. Bom, Dorival Júnior, vamos pegar primeiramente algumas aspas do Dorival Júnior para a gente entender o que aconteceu ao longo do jogo, tá? Eu acredito que no jogo, dentro de um contexto, foi um jogo bem disputado. Nós tivemos a maior parte do tempo com a troca de passes, perspectiva pelos lados, por dentro, jogamos com aproximação, criamos boas oportunidades. Não fomos felizes nas finalizações. Concordo, mas de um modo geral, eu acho que nós apresentamos coisas bem positivas. Eu discordo, já é uma sequência de resultados e contra camisas que o Brasil é muito superior. Eu discordo totalmente do Dorival. Assim, se a gente for falar do jogo, né, como diria um participante do BBB, se a gente for falar de jogo, é isso que o Dorival falou. O jogo foi isso. O Brasil dominou o jogo de ponta a ponta. A gente tem que contextualizar coisas sobre essa partida, né? A Copa América está sendo disputada nos Estados Unidos. As grandes arenas dos Estados Unidos são as do futebol americano. Inclusive essa, né? SoFi Stadium, em Los Angeles, a arena mais cara do planeta, um espetáculo de estádio. Ela é um estádio de futebol americano, né? É lá onde joga o Los Angeles Rams, e tem mais uma equipe, Los Angeles Chargers, se eu não me engano, duas equipes do futebol. Eu gosto de futebol americano, né? Tô tentando lembrar os nomes. Acho que é Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers, né? Duas equipes ali da Califórnia, ali de Los Angeles.
Então, estádios modernos, né? Todos os estádios da NFL, do futebol americano, são arenas extremamente espetaculares, mas o campo de futebol americano é menor que o campo de futebol do tal do soccer, né? O futebol que a gente joga com a bola nos pés. Então os campos ali, isso é permitido pela FIFA, tá? Isso é permitido pela, eles são menores e assim, e eles são consideravelmente menores. Então a gente contextualiza que uma equipe que vai jogar na retranca, como jogou a Costa Rica, e jogou muito bem, hein? Os caras fechavam o miolo ali da grande área, cara, assim, era impressionante, não passava ninguém. Não passava a bola, se chutasse de fora, a bola não passava também. Né? Então, assim, os caras se armaram muito, para a proposta que eles tinham, eles se armaram muito bem. O campo é menor, é difícil explorar espaço, então ficou um jogo difícil para o Vinícius Júnior, por exemplo. Tá? Então, a gente contextualiza. Tem esse contexto. Colocado esse contexto, a gente pode pegar jogos recentes do Brasil e, para mim, foram jogos decepcionantes. Né? Eu pego o jogo contra os Estados Unidos, muito pouco, tá? Jogo contra a Costa Rica, muito pouco. O Brasil domina o jogo de ponta a ponta, rouba a bola muito cedo, troca de passes muito veloz, chutes, oportunidades criadas, mas não marca o gol, tá? Então, assim, tudo isso que o Dorival falou do jogo, eu concordo. Agora, assim, de um modo geral, apresentamos coisas bem positivas, eu não concordo. Eu não concordo. A gente viu mais do mesmo. A gente viu mais do mesmo. E mais do mesmo que remete à era Tite. Tá? A era Tite. Hoje em dia serão assim. Vamos continuar vendo as aspas do Dorival e a gente faz a crítica depois. Nós temos naturalmente que encontrar. Nós temos naturalmente que encontrarmos caminhos e soluções, isso é fato. E os trabalhos são nesse sentido sempre, para que melhoremos a cada momento. Eu acho que isso está acontecendo. É natural que não aparecendo resultado positivo, os questionamentos acabam acontecendo, mas eu tenho consciência daquilo que está sendo desenvolvido, daquilo que foi pedido, do volume que nós apresentamos e do trabalho que foi realizado. Eu não sei se o Dorival sabe, eu imagino que ele saiba, porque é um baita treinador e muito experiente. O trabalho de seleções ele é um trabalho de curto prazo. Você tem que trazer resultado num pouco prazo, tá? Num pouquíssimo tempo. E nessa preparação para a Copa América, o Dorival teve um tempo que nem o Fernando Diniz teve de trabalhar com a seleção. O trabalho do Diniz na seleção foi péssimo, tá? Foi horroroso. O saldo é esse, não tem o que a gente discutir. Agora sim, tem pouco tempo de trabalho. O Dorival teve um tempo que nenhum outro treinador teve nesse tempo recente. Até porque antes do Diniz, teve o Ramon, que não conta, né? Para mim não conta. E antes do Diniz foi o Tite, né? A era Tite. Então, assim, ele fala assim: é natural não aparecendo resultados positivos, os questionamentos acabam acontecendo. Os resultados positivos têm que acontecer em pouco tempo. Não adianta ele falar de trabalho. Não existe trabalho na seleção brasileira. Existe o tempo que ele tem, os jogadores que ele tem, a filosofia que ele tem e o que ele pode otimizar no tempo que ele tem. Então não dá para falar em trabalho. Né? O Dorival, nos amistosos antes da Copa América, ele teve a chance de fazer algo diferente. Ele teve a oportunidade de fazer algo diferente, porque depois ele teria semanas de trabalho com os atletas. Então, naqueles jogos onde a galera ficava enchendo o saco, pô, Dorival, mexe no time, coloca jogadores novos, coloca coisa diferente, experimenta coisa diferente. O Dorival insistiu, né, numa figurinha carimbada, que é a mesma coisa que o Tite insistia, que é a mesma coisa que o Fernando Diniz insistia, em alguns jogadores. Em alguns podcasts recentes, em um podcast, acho que foi contra os Estados Unidos, o jogo contra os Estados Unidos, eu comecei a me questionar o quanto que o Dorival tem autonomia para escalar o time. Eu não sei o quanto de autonomia que o Dorival tem para escalar o time da seleção brasileira, o time titular. Mas, se ele tem ou não autonomia para isso, e não é isso que eu tenho que avaliar. Porque a gente só pode avaliar, a gente que faz a crítica, a gente só pode avaliar um trabalho de acordo com o trabalho. Então, assim, se existem coisas no bastidores e a gente não sabe, não dá para eu avaliar isso. Porque a gente não sabe. É um rumor, é um boato, ou é uma dedução que eu tenho, ou é uma coisa que eu acredito. E eu acho que isso acontece. Eu não vou falar que eu não vou ser inocente e dizer que isso não acontece. É óbvio que isso acontece, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. O futebol,
assim, tem a questão da paixão, do nacionalismo e tal, mas é um grande negócio. A gente não pode esquecer isso, a gente não pode excluir isso. Então, assim, não dá para excluir a questão assim. Primeiro que são grandes jogadores, né? A qualidade técnica eu não discuto, eu sempre falo aqui, eu não discuto a qualidade técnica de alguns jogadores. São baita jogadores. Eles estão nas melhores ligas porque eles são baita jogadores. Pô, mas tem um baita emprego também. Ah, pô, tem um jogador ali que poderia ser melhor. Então, tudo bem, tudo bem. Ah, então aí é um empresário, né, que, né, pô, Dorival, ajuda nós aí. Bem, cara, assim, uma série de favores. Eu não duvido que isso aconteça, mas a gente não pode trabalhar com essa possibilidade. A gente só pode trabalhar com a possibilidade, só pode trabalhar com a crítica, na verdade. A gente só pode trabalhar com a crítica daquilo que a gente vê, que é a seleção e o Dorival Júnior no comando técnico. E o que a gente vê é mais do mesmo. É mais do mesmo. O Dorival vai afundar, tá? Isso aqui, se ele insistir nisso, se ele insistir nisso, não é ser teoria do caos, ser negativista, ser anti. O Dorival vai cair com esses jogadores. Ele vai morrer, ele vai cair, morrer não, é um termo forte, né? Morrer como treinador, gente, perdão. Ele vai cair, o navio vai afundar abraçado com esses jogadores. O Tite afundou, o Fernando Diniz afundou e o Dorival está afundando também. Afundando é um termo forte, porque ainda está no começo de trabalho. Mas já começa a desagradar. O torcedor já começa a perder a paciência. Eu que estava animado com a possibilidade do Diniz, eu que estava animado com a chegada do Dorival, eu já não estou mais animado. Porque a gente vê uma sucessão de erros, uma sucessão de repetidos erros. Vamos pegar aqui uma parte que eu queria pegar? Precisamos de movimento sujo, movimento de ataque, a última ali, cara, né? Isso aqui é papo Tite, né? Vai começar com papo Tite, já tá no caminho, já tá indo pro caminho errado, mais uma vez, né? O Dorival tá indo pro papo Tite, daqui a pouco vai inventar os termos, né? Os termos que o Tite usava para explicar alguma. Sobre o Vinícius Júnior, é isso que eu queria pegar. Nós colocamos pelo lado, não tivemos sucesso. Colocamos por dentro, também não víamos, não havíamos, acho que havíamos, né? Também não havíamos encontrado um caminho. Ele estava muito bem marcado. Nós tínhamos que buscar uma solução, tentando uma mudança. O nosso time estava muito bem postado, ganhando a maioria das jogadas e em razão de ganhar essa segunda bola, né? Estava bem postado, então assim, estava bem marcando, bem antecipado. A Costa Rica não conseguia sair. Nós estávamos apresentando um volume de jogo muito bom. Nós tivemos que fazer mudanças em peças. Tentamos várias alternativas, várias situações foram criadas, acabamos não tendo sucesso nas finalizações, tá? Ele tirou o Vinícius Júnior. O mesmo movimento que o Tite realizou na Copa do Mundo, no jogo contra a Croácia. Vinícius Júnior era um dos melhores jogadores dentro de campo. Estava sem espaço, estava difícil de jogar. Contra a Costa Rica, sempre tinham 2 jogadores em cima do Vini. Esse jogo contra a Costa Rica sempre tinham 2. Então, assim, se o Vinícius driblava um, tinha um outro na retaguarda, né? Tava todo mundo recuado. Então, eles estavam fazendo uma dobra em cima do Vinícius Júnior. Sempre tinha 2, né? Sempre tinha 2, assim, era como se fosse uma sombra. O Vinícius se mexia para o fundo, iam 2 jogadores, o primeiro e o segundo logo atrás, né? Porque se o Vinícius passa do primeiro, o segundo tá na cobertura. Então tava difícil pro Vinícius jogar. Só que o fato do Vinícius atrair sempre 2 jogadores de marcação abre espaço, né? É uma coisa óbvia, né? Parece que o que eu tô falando aqui é um negócio de outro planeta, né? O Vini Júnior atrair 2 jogadores de marcação abre espaço. Ele naturalmente vai abrir espaço para um toque de bola veloz, sempre vai ficar um corredor para alguém de velocidade. Talvez o Hendrick infiltrado. Eu não sei. Eu digo assim, cara, assim, tava sem jogar, porque não dava. A Costa Rica estava jogando, mas o Vinícius estava tentando. Puxava para o meio, puxava para o fundo, tentava o drible, estava sempre com uma dobra. Você tirar Vinícius Júnior, como fez o Dorival Júnior, aí ele tira o Vini Júnior em detrimento de manter alguns outros jogadores, né? Que eu não vou citar o nome para não ficar repetido, né? Mas jogadores do meio campo que não estavam agregando. Pô, mas eles são a criação. Pô, eles são a contenção.
Gente, naquela altura do jogo, a Costa Rica estava ok com o empate. A Costa Rica não estava fazendo nada. Se você quer ganhar o jogo, você tem que deixar os melhores dentro de campo. E o Vinícius Júnior é candidatíssimo a ser melhor do mundo. E o Vinícius Júnior, com a camisa verde e amarela, ele não se esconde. Ele erra, ele erra. Joga mal? Joga mal. Mas ele joga mal porque o adversário não deixa ele jogar. Não é por falta de tentativa. Não é por falta de vontade. A partir do momento em que você coloca mais um jogador de referência no meio da área, que seria o Endrick, talvez abrissem espaços nas pontas para o Vinícius Júnior jogar. Talvez aqui a gente tem que teorizar, né? A gente tem que teorizar. Tava muito congestionado. O Endrick ia ficar encaixotado. Mas ali, com um jogador fixo, porque o Brasil não joga com um jogador fixo na grande área, com um jogador fixo, talvez a Costa Rica tivesse que se compactar, porque o Endrick é menorzinho e forte, né? Então, assim, pra você ficar de olho no Endrick é difícil. É difícil, né? Ele se movimenta. Eu tava prestando atenção em uma das cobranças de bola parada. O Endrick fica um cara do lado do Endrick. E o Endrick ele não fica naquele empurra-empurra. Ele sai da marcação. É impressionante, né? O cara vai para atacar a bola e o Endrick sai nessa brincadeira. Ele sai da marcação e fica livre. Então, assim, é um jogador difícil de ser marcado, né? Porque ele tem a leitura de jogo. Então, assim, de repente o Endrick ali abrisse espaço para o Vini jogar, né? Então, assim, a gente vê um treinador que vai repetindo os mesmos erros, na minha opinião, é erro. É erro porque já não deu certo, o treinador caiu. Ele vai repetindo os mesmos erros do Tite, por exemplo, né? Ah, mas é o jeito mais fácil de jogar. O jeito mais fácil não, o jeito mais eficaz de jogar. Gente, né? É o jeito mais eficaz de jogar. A gente ganhou a Copa do Mundo. A gente chegou na final da Copa do Mundo. A gente empatou o primeiro jogo da Copa América contra a Costa Rica. Será que a gente vai longe nessa Copa América? Será que dá tempo para o Dorival Júnior ficar querendo repetir os mesmos erros do ciclo anterior? São essas coisas que a gente se pergunta. Não dá para a gente ficar jogando com a possibilidade ele tem que escalar fulano porque o empresário tá, porque o presidente manda. Não, isso para mim não importa. A cobrança vai ser em cima dele, ele é o treinador. E ele fala que tá bom na coletiva. Uma coisa é ele vir para a coletiva e falar, gente, foi uma merda, desculpa, né? Peço desculpas ao torcedor que lotou o estádio, que estava esperando uma vitória, né? E a gente jogamos bem, mas foi uma merda, não ganhamos. Foi uma merda, desculpa, peço desculpas aqui. Não, não, tá legal, tá bonito, né? Aqui, ó, pega aqui, ó. Precisamos de movimento sujo, movimento de ataque, a última linha, movimento de 10 passes atrás da linha adversária e abertura mais frontal. O torcedor brasileiro não quer ouvir essa porcaria não, Dorival. Com todo o respeito, né? Com todo o respeito do mundo. O Vini tava mal, tava bem marcado, o campo é menor, difícil. Mas era para ele sair, né? Talvez o jogador que estava com mais vontade de provar alguma coisa dentro de campo. O Rafinha é bom jogador? Já falei sobre o Rafinha. Peço desculpas ao Rafinha. Eu acho que ele é um baita jogador. Mas ele não é jogador para ser titular da seleção brasileira. Ele não é jogador para jogo grande. Já falei sobre isso. Todo respeito ao Rafinha. Ele pode se tornar, daqui a 2 anos, ele pode fazer o gol da Copa. Ele pode fazer o gol da Copa. Eu não tenho dúvida, porque ele tem capacidade disso. Mas neste momento, do que a gente já viu do Rafinha, do que a gente já viu de Paquetá, do que a gente já viu de Bruno Guimarães, são jogadores que não são decisivos na seleção brasileira. Na hora de chutar, na hora de chamar a responsabilidade, os caras não conseguem. Por quê? Por uma série de fatores. São jogadores ruins? Não, são excepcionais. Deveriam ser titulares da seleção brasileira? Eu tô maluco se não. Mas com o histórico que a gente já tem, e a gente só pode trabalhar com o histórico não no clube deles. A gente só pode falar do histórico com a seleção com a camisa verde e amarela, né? Porque esse é o parâmetro que a gente tem, é jogando pela seleção. Dá para os caras ser titular? É óbvio que dá. Mas esses são os caras para o momento de desafogo, para o jogo difícil, né? Precisa de muito para pensar. Você vai deixar 20 minutos para o Endrick, que foi decisivo nos últimos jogos da seleção brasileira? Você vai dar 20 minutos para o cara jogar num campo reduzido, onde o time inteiro tá marcando na defesa? Assim, é questão, assim, são coisas pequenas e parece que a gente fala o óbvio, né?
A gente que a gente fala o óbvio, mas assim, são coisas pequenas que vão se somando e no final acontece isso. O Brasil empata com a Costa Rica, né? Então, assim, quando teve a chance, quando eu falei, volto a repetir, quando teve a chance de fazer algo diferente, de começar com um jogador diferente como titular, dar mais tempo de jogo, o Dorival não quis fazer. Agora não dá para fazer, porque a competição é covardia ele pôr a responsabilidade nos atletas jovens, né? Mas a chance ele teve lá atrás. Só que também é covardia ele dar 20 minutos, 15 minutos para um atleta jovem decidir o jogo para a seleção brasileira, sendo que o que ele está vendo aconteceu o primeiro tempo inteiro e a metade do segundo tempo, que é um time com a seleção brasileira para cima, dominando o adversário, mas não consegue fazer gol, né? Não consegue finalizar. Quando finaliza, erra o gol. Ah, mas fez um gol de bola parada. Estava impedido. Que eu também acho uma aberração esse impedimento. Não vou falar sobre isso de novo. Mas estava impedido. Ué. Não adianta que a gente falar que, se sai o gol, né? Se sai é fácil, né? Por isso que eu falo assim, tem jogadores que só viram baitas jogadores, só viram goleadores, né? Quando sai o gol. Se sai aquele gol, será que o Rafinha faz o gol? Eu não duvido. Talvez fizesse. Em 2, 3 gols. Será que o Bruno Guimarães faria? Será que o Paquetá faria? Pô, tá pegando no pé desses caras. Gente, não é nessa questão. Esses caras são os caras que tem que mover as engrenagens. Que tem que fazer as coisas acontecendo. Que tem que tirar um coelho da cartola. Só que quando o jogo tá difícil, quando ele tá pegado, quando tá complicado, quando a pressão sobe, eles não conseguem fazer isso com a camisa da seleção. Com a camisa da seleção, né? Porque esse é o parâmetro que a gente usa. A gente tá falando de seleção brasileira, né? Então, assim, se o trabalho vai ser longevo do Dorival, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu tô pessimista já. Do que a gente viu, quando começa o trabalho, eu começo otimista. Do que a gente já viu. E o que a gente continua vendo. E os repetidos. E as repetidas. Não vou falar erro, né? Erro é muito pesado, mas de repetidas decisões que remetem à era Tite, eu não acho que vai ter vida longa, né? E o Dorival, o grande sonho do Dorival, que era ser técnico da seleção, pode acabar de forma muito melancólica, como acabou a do Diniz, né? Vai afundar abraçado com os mesmos jogadores que o Tite também achou que ia levar ele ao título de Copa do Mundo, né? Que já ficou provado em virtude do histórico, que não vão ser eles. Não, podem ser eles os campeões. Podem ser, porque talento e capacidade ele tem. Mas não vão ser eles que vão decidir uma final de Copa do Mundo. Não serão eles. Eles são uma composição, sim. Cara, eles deixam a camisa da seleção mais pesada ainda, porque eles têm muito talento. Mas não são eles que vão decidir, né? Já ficou claro que são outros jogadores que vão decidir. Mas esses outros jogadores não são preteridos pelo técnico Dorival Júnior, como não eram preteridos pelo técnico Tite. Então, se vai ter vida longa, eu não sei. Eu estou pessimista. E eu acho que se continuar com isso, a gente vai ver o próximo jogo, o Dorival vai afundar. O Dorival, lamentavelmente, vai afundar. O barco do Dorival vai afundar abraçado a esses jogadores, né? Enfim, estamos chegando a meia hora. Peço desculpas aqui pelo longo desabafo, mas cara, assim, a gente fica irritado porque a gente fica acordado até tarde para ver a seleção brasileira com uma expectativa bacana e a gente vê isso aí, né? O jogo foi técnico, eu não vou ficar aqui analisando mapa de calor, quantidade de passes, de acerto de passes, chutes a gol, box to box, né? Não vou ficar fazendo isso aqui. Hack 5, né? Hack 5, não vou ficar fazendo isso aqui. Porque não é isso que o torcedor quer ver. O torcedor quer ver gol, o torcedor quer ver vitória, o torcedor quer ver título, o torcedor quer ver o Hexa, né? E até o momento a gente não vê nenhum esboço de um time que pode ser Hexa campeão, tá? Na próxima Copa do Mundo. Então é isso, gente. Peço perdão pelo longo desabafo, né? Você que ficou acordado até tarde para ver a seleção, acho que deve estar tão irritado quanto eu, mas faz parte, né? Faz parte. Vamos embora. Vamos de Fernando Diniz, tá? Saiu do Fluminense, mantém as portas abertas. É um fim de um ciclo, é um fim de uma era. O Fernando Diniz é o técnico mais longevo deste século no comando do Fluminense, né? Campeão da Libertadores. Na hora do adeus, antes do treino, às 3h30, a emoção voltou a dominar o ambiente, né? Aqui o Fernando Diniz se despedindo da galera.
O ciclo chegou ao fim. É importante dizer que o fim dessa segunda passagem não fecha quaisquer portas. A boa relação com o Mário Bittencourt no âmbito profissional e pessoal segue, né? O Bittencourt já falou que o Fernando Diniz, para essa gestão do Fluminense, o Fernando Diniz foi a melhor coisa que aconteceu no futebol. O Bittencourt, Mário Bittencourt já falou sobre isso. O presidente Mário Bittencourt falou sobre isso. O que me estranha é, se ele foi a melhor coisa que aconteceu no futebol, por que dar fim ao trabalho, né? Por que não cobrá-lo de forma profissional? Se ele é próximo profissional e pessoalmente, por que não cobrar o Diniz? Diniz, não tá na hora de mudar? Não tá na hora de mexer? Não tá na hora de apostar em coisas novas? Não tá na hora de ser retranqueiro? Ah, mas é uma aberração. Mas não tá na hora então, se é uma aberração, não dá na hora da gente virar uma aberração para a gente sair dessa situação? Aí eu acho que cabe ao Mário, né? Ao presidente Mário cobrar o Diniz, até pela proximidade que ele tem, de forma profissional. Eu não posso interferir no futebol, porque quem faz isso é o Diniz, mas eu posso cobrar. Eu sou o comandante, né? Se o Diniz vai querer, talvez ele tenha cobrado e talvez o ciclo tenha chegado ao fim por causa disso, né? Cobrou o Diniz, ele não mudou. O que me pareceu nesses últimos dias do Diniz, eu tava ouvindo, acho que a TNT, se eu não me engano, o pessoal tava falando sobre isso. É que o Diniz é um cara muito orgulhoso. E tem que ser. E tem que ser. Porque se você não for orgulhoso, ninguém vai ser por você. Só que o Fernando Diniz colocou a teimosia dele no momento em que o Fluminense é o lanterna do campeonato. Lanterna absoluto, né? Não, tá empatado com o Grêmio, não é absoluto. Mas no momento em que o Grêmio é lanterna do campeonato e você não vê nenhum vislumbre de melhora, o Fernando Diniz fica ainda mais teimoso. Ele se prende ainda mais aos seus dogmas, né? Que ele tá vendo que não tá dando certo por uma série de fatores. Jogadores não estão preparados emocionalmente, fisicamente, tecnicamente e taticamente também perdido, parece o time, né? Então, assim, no momento em que ele vê que a coisa não tá dando certo, ele se prende ainda mais aos seus dogmas, né? Ele solta ainda mais o time, ele torna o time mais ofensivo, ele tenta povoar ainda mais o meio de campo, ao invés de proteger a retaguarda, né? Eu vi isso, no, esqueci qual é o programa da TNT, se eu não me engano, acho que foi da TNT. E ele, por uma questão de orgulho, ele prefere se prender aos dogmas a jogar o futebol sujo, a jogar o futebol feio e salvar o Fluminense, né? Não é nem salvar o cargo dele, é salvar o Fluminense. Então, assim, o ciclo precisava chegar ao fim. Eu concordei quando eu ouvi isso. E eu acho que é uma coisa que eu já falei sobre o Diniz. O grande problema do Diniz, e eu achei que tivesse mudado, porque ano passado a gente viu o Fluminense fazendo o jogo que era necessário ano passado. Era necessário jogar retrancado. O Fluminense jogou retrancado em alguns jogos da Libertadores. E eu achei que o Diniz tivesse aprendido isso. E eu elogiei muito o Diniz. Cara, o Diniz mudou. Ele deve achar esse futebol uma aberração do esporte. Mas ele faz, porque é preciso. Tem horas e horas, tem momentos e momentos. E neste momento era isso que ele precisava ter, era isso que precisava ter sido feito, né? Eu ainda acho ele um treinador excepcional, mas ele é limitado. Ele é limitado. Não no sentido na questão técnica, não na questão, porque isso ele já mostrou que ele é capaz de fazer. Mas eu acho que no modo de pensar, no momento certo de fazer as coisas certas. Ele toma as decisões erradas no emocionado. Ele é muito emocionado, né? Ele é muito emocionado, a gente sabe disso. Então acho que quando a emoção bate forte, ele toma as decisões erradas. Ele não consegue manter a cabeça fria e olhar e falar, cara, tá na hora de mexer isso aqui. Ah, é feio. Ah, o torcedor não vai gostar. Mas o torcedor vai gostar menos de ver o time da zona do rebaixamento. E aí, quando vier uma sequência de vitórias, quando a gente sair da zona dos rebaixamentos, a confiança vai voltar. E quando a confiança voltar, eu posso voltar a praticar o melhor do futebol, né? Mas ele não. Eu digo que ele é limitado nesse sentido. Quando ele olha a água subindo, ele em vez de, poxa, vamos tentar tampar o buraco? Pô, vamos pôr uma comporta para parar de entrar água? Não, não. Ele aposta em outras, pô, vamos tentar subir um piso aqui, né? Tá tudo encharcado, o barco tá tudo encharcado, né? A embarcação tá afundando, só que o Diniz, ao invés de, poxa, vamos tentar pegar um bote e fugir, né? E se salvar. Vamos ver quantas pessoas a gente pode. Imagina o Titanic, né? Com todo respeito, eu não gosto de falar isso porque
É, é, é um negócio lúdico, né? Hoje o Titanic pra gente, mas morreu gente, né? Mas vamos pegar o Titanic como exemplo, né? Imagina o Diniz, é o capitão do Titanic. Você tem duas opções. Você pode despender esforços para tentar fechar o buraco no casco, ou você pode despender esforços para alocar todo mundo aos botes e salvar todo mundo. O Diniz é aquele que ele vai tentar fechar o casco no navio, né? Ele tá vendo que não tá dando certo, o navio tá afundando cada vez mais, mas ele vai insistir. Dá para fechar, dá para salvar o navio, né? E ao invés de, poxa, vamos todo mundo para os botes, com essa galera que tá aqui, com essa capacidade, com esse talento, a gente vai sobreviver e a gente constrói outro navio, não tem problema. Não tem problema, a gente recomeça. Mas não, o Diniz é aquele, quando a água começa a subir, ele não mantém a cabeça fria de, cara, vamos todo mundo pro bote, vamos pro continente, vamos fazer outro barco e a gente vai navegar de novo. Não, ele não faz isso. Ele vê o barco afundando, ele fala, cara, vamos arrumar esse casco. Vai ser a todo custo. A gente vai arrumar esse casco. E ele afundou de novo, né? E ele afundou de novo. Desejo sucesso pro Fernando Diniz. É um treinador vitorioso. Hoje não há discussão. Não há discussão, né, em relação ao Diniz, o que ele é como treinador. Mas, infelizmente, ele mostrou mais uma vez de que tem coisas a serem aprendidas, né? Tem coisas a serem aprendidas. E ele pode aprender. E ele mostrou isso ano passado. Só que é um cara ainda muito orgulhoso. E, infelizmente, esse orgulho não vai, cara, não vai manter ele, cara, assim, por muito tempo em nenhuma equipe. Infelizmente. E esse trabalho do Fluminense foi muito longo, hein? Foi muito longo. Eu esperava que ele ficasse. Eu tinha convicção de que o Fluminense fosse se salvar com o Fernando Diniz. Mas é aquilo. O Diniz ele não consegue dar um passo atrás. Né? Ele está jogando contra o Flamengo e ele povoa o meio-campo e ele tenta jogar da mesma forma, saindo, tocando bola, né? Deu no que deu. Ah, perdeu com gol roubado. Mas perdeu, gente. Perdeu. Se não, assim, as chances, os sustos que o Fluminense tomou, pode não ter tomado gol contra o Flamengo, mas tomou gol de outras equipes. E vai tomar gol, iria tomar gol de outras equipes se aquilo lá continuasse. Né? Então, assim, infelizmente chega ao fim, mas eu tenho certeza que o Diniz vai continuar fazendo grandes trabalhos por onde ele passar, mas ele vai ter que ter essa humildade, eu acho, né? De reconhecer que, cara, existem momentos e momentos. E se ele for para uma equipe onde o negócio está meio tumultuado, onde a situação está difícil, não vai dar certo. Porque o que é preciso para essas equipes é primeiro estabilizar. Né? É o que eu falei. Vamos todo mundo pro bote, vamos montar um navio e a gente navega de novo. Mas o Diniz gosta de, vou arrumar o casco. Esse navio não vai afundar. E às vezes ele já viu que molhou, que moiou, que não vai dar, e ele insiste nesse erro, né? Enfim, trabalho chega ao fim. Acho que assim, a perspectiva pro Fluminense, eu não sei quem que vai ser o treinador, não tem muito mais disponíveis, né? A perspectiva do Fluminense para a temporada, para mim, foi por água abaixo. O sonho do bicampeonato, para mim, era com o Diniz. Bicampeonato da Libertadores, né? Era com o Diniz. É óbvio que a preocupação agora, a urgência de momento, é sair da zona do rebaixamento. Isso aí tem que estar acima de qualquer coisa. Mas eu tenho a convicção, tem time para sair de lá. Eu acho que com o Diniz sairia, eu achava que com o Diniz sairia, agora já não sei mais, porque eu não sei quem vem. E eu achava que sairia e o Diniz poderia levar longe o Fluminense, quem sabe é um bicampeonato na Libertadores. Agora eu acho que foi tudo por água abaixo, na minha opinião, tá? Sobre o Atlético, desculpa o podcast longo, o Cuca saiu, né? Já tinha se despedido depois do jogo do Corinthians, reza a lenda que ele pediu, né? Ele se despediu dos atletas e tudo mais, né? Então, é um dia triste para mim, pois estou deixando o Atlético. Tiveram derrotas que foram difíceis de administrar contra o Danúbio e a Meliano, que são inadmissíveis. E nesses três últimos empates, foi se achando culpados. Quando isso acontece, o jogador perde a confiança. Aí entra o treinador, que tem que assumir a responsabilidade e tentar dar ao clube o direito de pôr um sangue novo e que jogue para cima o astral. Foi nesse intuito que conversei com a diretoria, que entendeu, né? Para mim, já falei sobre isso ontem, não vou repetir.
Cuca, ele tem esse perfil, né, de abandonar trabalhos e tem os motivos dele. Quem sou eu para ficar julgando, né? Mas quem o contrata sabe. Quem o contrata sabe. Ele fala da questão da confiança e tal. Ele tá justamente para isso, para ele estancar a crise. Cara, quando vem a crise eu saio. Não, então você não. Assim é fácil trabalhar. É o que eu tava falando ontem, né? É fácil trabalhar. Quando a coisa tá boa e a gente vai, conquista título, aí é fácil. É fácil para todo mundo. Agora, quando a coisa tá difícil e você tem a capacidade de contornar a crise, como consegue fazer toda a temporada o técnico Abel Ferreira, pô, aí que você olha, pô, esse é um baita treinador mesmo, né? Não que o Cuca não seja, o Cuca é um baita treinador. Mas o Cuca é um treinador de quando a coisa está difícil, ele sai. No tempo que o Abel tá no Palmeiras, quantas vezes o Abel passou por crise? E quantas vezes ele deu a volta por cima? Agora é mais fácil, porque agora ele é incaível. Mas até então, antes dele se tornar incaível, ele foi, né? Ele passou por momentos difíceis. Ele passou por momentos. Eu me lembro aquele início de temporada em que o Palmeiras ele não vai nem para a final do Mundial, ele perde a Recopa, ele perde a Supercopa. E o Abel ficou. É eliminado em casa na Copa do Brasil, foi acho que pelo CRB, se eu não me engano. Foram umas sucessões de desastres, de fiascos, né? E o Abel ficou. E a partir daquele momento, acho que aquela última foi a grande crise do Abel. A partir daquele momento, ele se tornou incaível, mas você vê que levou tempo. Ele precisou de viver de crise e recuperar o Palmeiras e trazer a confiança de novo e reconquistar o torcedor. Ele viveu de ondas, né? Ele viveu desses momentos. É muito fácil quando vem a crise, pô, desculpa aí, o time tá precisando de sangue novo, né? De um fato novo para ganhar confiança, porque eu já não sou mais capaz. Então você está se provando, você está assinando que você é incapaz, né? Você está assinando uma questão de incapacidade. Enfim, né, gente? Vamos acompanhar as movimentações de mercado. Fernando Diniz, temos dois, acho que excelentes, baita treinadores disponíveis no mercado hoje, né? O Cuca, só que o Cuca é isso, né? O pacote Cuca é isso. Crise apertou, ele vai pedir para sair. E o pacote de Diniz é isso. A crise apertou, você não sabe se ele vai dar um passo atrás. Você não sabe, eu vou fazer a analogia do barco. Você não sabe se ele vai insistir em arrumar um casco de um navio que não tem salvação ou se ele vai tentar, né? Vamos voltar todo mundo para a terra, vamos montar um barco novo e aí a gente, né, explora os mares mais uma vez, que deveria ser o certo, né? Ah, é mais longo o caminho, é mais tortuoso, é mais complicado, sim, mas é o caminho que vai dar certo, né? É o caminho que vai dar certo. Então é o pacote, né, dos dois treinadores. Dois baita treinadores. Quando a fase está boa, aí, cara, segura os dois, né? Mas quando a fase está ruim, aí que é o problema. Um pede para sair, o outro insiste no erro, né? Enfim, gente, a gente peço desculpas pelo longo podcast. Vou encerrar por hoje. Jogos de hoje, tá? Peru e Canadá, Chile e Argentina, campeão mais uma vez entrando em campo contra o Chile. Jogo bom, hein? Jogo bom. E na Euro também. Tá aqui, ó. A Euro vai ser forte, hein? A Euro vai ser forte. Holanda e Áustria, França e Polônia, Dinamarca e Sérvia, Inglaterra e Eslovênia. A gente vai tentar acompanhar de tudo um pouco. O Santos entrando em campo na Série B, buscando o G4, né? A gente vai tentar acompanhar de tudo um pouco das competições. E amanhã a gente está de volta. Mais notícias esportivas, movimentações do mercado, jogos, enfim. Encerro por hoje. Respira fundo. Ótima sexta-feira para todo mundo. Um forte abraço. E amanhã nós estamos de volta, hein? Tchau.